Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil se levantar de madrugada, repousar à tarde, comer os pães das dores, se assim o Senhor não deu sono aos seus amados. Eis que os filhos do Senhor são herança, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu venceu o galadão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. A palavra do Senhor irá dizer ali em Salmo 127, quando Davi, ele estava passando uma grande dificuldade na sua vida, ele louvou e criou este salmo, onde diz que se Deus ele não for a edificação de um lar, ou seja, um sustento, como alguém quando ele faz uma base para construir uma casa, ele coloca o quê? Ele coloca por baixo, ele faz ali toda a estrutura primeiro, ele vai fazer o alicerce daquela casa. Porque se não fazer o alicerce, preparar o alicerce, aquela casa, praticamente, se você construir ela sem alicerce, ela vai cair. Então, essa edificação aqui, que o salmista estava querendo dizer, é como se fosse essa edificação, é como se Jesus é o nosso alicerce. Se Deus ele não for o alicerce da nossa vida, se não for Ele que nos estruturar a levantar, certamente, né, essa cidade ela não vai ser guardada. Por exemplo, a sua casa, ou uma terra, ou uma cidade, sem Deus, ela não consegue se permanecer de pé. E vai dizer também que se Ele não for o vigia da nossa casa, o nosso guarda que olha por nós, mesmo que nós levantamos à noite, achamos que nossa casa está bem trancada, bem guardada, se Deus ele não tiver a nos guardar, a nos vigiar, inútil vai ser a gente colocar alarme, colocar na nossa casa, tem pessoas que colocam câmera, achando que guarda. Se Deus ele não for o nosso guarda, em vão, nada dessas coisas que ela vai prevalecer. Porque muitas vezes tem casa que tem, né, alarme, tem ali também uma câmera, e ainda assim não permite que, não é impedido que um ladrão não entre ali, assalte aquele pai de família, ou até mesmo tire a vida. Então eu penso que a nossa entrada e a nossa saída em qualquer canto tem que ser guardada pelo Senhor. Ainda diz que inútil vos será levantar de madrugada. Ou seja, por mais, mesmo nós que somos intercessor, se levantarmos para orar, falar com o papai, e ele não estiver de acordo com a nossa oração, não estiver se agradando de nós, não adianta levantar. Mesmo aquele pai que levanta de madrugada para poder ir trabalhar, se Deus ele não estiver ali nos sustentando, é inútil levantar. Ainda fala assim, ó, comer os pães das dores. Por que os pães das dores? Porque quando o pai de família ele vai trabalhar, ele vai tirar do seu suor, do seu trabalho. E é cansativo. Talvez mesmo por mais que seja aquele pai que trabalha num serviço que não seja tão pesado, mas muitas vezes ele precisa levantar, sair cedo e ir ganhar o pão para a sua família. Então, é um pão das dores, porque mesmo se ele estiver ali doente, ele não pode deixar de trabalhar. Se ele aguenta andar, muitas vezes vai com a dor de cabeça, muitas vezes vai com a dor nas costas, mas vai porque precisa trabalhar para dar o alimento, o sustento para a sua família. E mesmo aquele que não tem família e já tem um grau já maior, ele precisa trabalhar para sustentar. Então, assim, e se Deus não tiver no controle disso tudo, muitas vezes, tem dia que eu levanto e eu passo por isso, eu penso, se o Senhor não for minha força, se não for Deus a me ajudar, eu não vou conseguir levantar. Pois assim, ele dá o sono aos seus amados. Quer dizer, toda pessoa que não que é mais querido de Deus, mas que ele tem Deus como seu sustento, como sua confiança, ele deita tranquilo. Porque Deus ele está guardando o sono daquela pessoa. Vai dizer no 3 que os filhos são a herança do Senhor. E o fruto do seu ventre é o teu galadão. Observa que a única herança,
o bem maior que Deus nos deu são os filhos. Porque as pessoas pensam que os bens maiores é um carro, é uma casa. Não, mas a herança maior que nós temos são os nossos filhos. Porque se uma casa ela cai, você pode construir um outro. Se o carro ele quebra, você pode comprar outro. Agora, os filhos são a herança. Essa é a herança que nós vamos ter que apresentar para Deus. Por isso temos que cuidar bem dos nossos filhos. E vai dizer que o fruto do seu ventre é o seu galadão. Um galadão aqui é algo como fala ali quando nós vamos ter algo que vamos ser presenteado, algo de valor. Então, o meu galadão e o seu galadão é os seus filhos, é os seus netos. E aí no 4 vai dizer, como flechas na mão do valente. Quer dizer, uma pessoa antigamente ali, o que o salmista Davi queria dizer? O salmista ele era um homem de guerra. E talvez ali ele já estava ficando idoso. E ele precisava de filhos que ajudassem ele a guerrear. Porque naquele tempo, para se guerrear junto na guerra, ele precisava de filhos valentes. Então, ele tinha... Então, na mão dele, ele tinha filhos que funcionavam como flecha para ajudar ele a vencer a batalha. Assim, é o pai que vai trabalhar. Ele pensa no filho e ele vê como o filho como flecha. Ele precisa acertar o alvo daquele trabalho. Ele precisa voltar com aquele alimento para casa, porque ele sabe de onde provém o que ele precisa, para que ele precisa de ter aquele trabalho. Assim são os filhos da mocidade. Quer dizer, os filhos que você teve mais cedo, se você tiver velhinho, são eles que vão te ajudar ali a passar a velhice, a cuidar do pai, da mãe. E vai dizer assim, bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas. Aljava significa ali, o povo antigamente, eles carregavam tipo uma sacola, que era carregada nas costas com um saquetel. E aquela sacola é onde que os guerreiros colocavam as flechas para poder, quando eles fossem guerrear. Então nós devemos carregar os nossos filhos, não que você vai carregar ele nas costas, mas vai carregar lado a lado, ensinando, como flecha. Porque um guerreiro sem uma flecha, ele não podia guerrear, porque eram as armas que eles usavam. Agora imagina um pai de família se perde os seus filhos. Como é que ele vai ter forças para ir trabalhar se o objetivo dele não é ter o cuidado com os filhos? Então, nós devemos carregar os filhos como os guerreiros antigamente carregavam dentro desse saquetel, né, as flechas para poder ir para a batalha. Assim é o pai de família. Eu imagino que quando ele vai trabalhar, ele carrega na mente os filhos, né? Como se carregasse ali na sacola, eu preciso trabalhar, porque preciso trazer o leite, preciso trazer o alimento. Eu imagino isso, isso aqui eu estou conjecturando, né? Na minha mente. Assim são os filhos da mocidade. E vai dizer que não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Então o Davi, ele diz assim que quando carregava a família dessa forma e viesse os inimigos para tentar abater lá as dificuldades do dia, ele não seria confundido quando essas pessoas mal batessem na sua porta, porque ele sabia onde estava a sua segurança, estava em Deus. Amém? E a prosperidade aqui que fala, que está falando, quem não quer ser próspero? Não é uma prosperidade de dinheiro, porque essa prosperidade aqui, o significado dessa prosperidade é uma pessoa que ela é abençoada. Uma pessoa que ela é próspera, mesmo que ela não tenha riqueza, aonde ela planta a planta dos pés, abençoado é. Porque por mais que você tenha dinheiro, uma pessoa quando ela é próspera, ela planta algo, aquela planta se fecunda, ela nasce, ela põe a mão em algo e aquilo prospera, seja na igreja, seja no trabalho, ela dentro da casa, uma festa que vai fazer, algum projeto, ela é uma pessoa próspera. Ela não, porque nem tudo, as pessoas pensam que tudo é o dinheiro, porque muitas vezes você pode ter o dinheiro e as coisas não dão certo. Mas uma pessoa que não almeja ser próspera, que não almeja ter a prosperidade, é algo que todo mundo deseja ter, ser e ter, é a prosperidade, porque a prosperidade ela só vem de Deus. Amém?
Assim, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.